Depressão ou luto? Você sabe a diferença? Será que o sentimento que se experimenta em um é o mesmo que se experimenta no outro? Meu nome é Marlene Leite Mendonça. E você, já encontrou o seu psicólogo? Embora o luto esteja mais frequentemente ligado à perda de um ente querido pela morte, o mesmo pode ser vivenciado em outras situações, como, por exemplo, um divórcio, uma separação, a perda de um emprego, a morte de um animal de estimação, a mudança de um estado de vida e etc. Podemos dizer que o luto é um conjunto de emoções e sentimentos que nós experimentamos ao nos deparar com uma perda significativa. A função do luto é ajudar a pessoa a se reorganizar internamente. É um tempo que toda pessoa enlutada precisa para aprender a viver sem a presença de algo ou de alguém que lhe era tão importante e tão significativo. O luto é composto de 5 fases. Quais são elas? Primeiro, a negação. Essa é a fase que a pessoa se recusa a aceitar que o objeto afetivo já não existe mais. É marcada por uma profunda dor, pela tristeza e pela incapacidade de enxergar o futuro sem aquele objeto. E quando eu digo objeto, eu me refiro a pessoas, animais, trabalhos, relacionamentos, enfim, algo que a pessoa investia afetivamente. A negação, ela funciona como um alívio ao impacto da notícia. A segunda fase do luto é a fase da raiva. Tempo que a pessoa se dá conta do que realmente aconteceu. A tristeza cede lugar à revolta e o enlutado busca culpado. É muito comum nessa fase a pessoa sentir raiva de tudo e de todos, inclusive de Deus, por ter lhe tirado o objeto do afeto. É uma fase que precisa ser acompanhada com muito carinho, com muito afeto pelas pessoas que estão por perto. A pessoa precisa de ajuda. Terceira fase é a fase da barganha ou negociação. É a fase que a pessoa começa a fazer as negociações, a começar por ela mesma. E ela faz isso na tentativa de ter o objeto amado de volta. E para isso ela faz promessas do tipo: serei uma pessoa melhor se tal coisa acontecer. Farei isso, farei aquilo, modificarei a minha maneira de viver. E por aí vai, ela vai fazendo promessas para ela mesma. Quarta fase do luto é a fase da depressão. Esta é a fase que a pessoa se volta para si mesma e se afasta de tudo e de todos. Sente-se sem força e impotente diante da situação experimentada e sente também uma profunda tristeza. Quinta fase do luto é a fase da aceitação. É a fase final do luto, onde a pessoa aceita realmente que o objeto do seu afeto já não existe mais. Ela compreende a situação com muito mais tranquilidade, aceitando continuar a vida sem aquele objeto, mesmo que isso lhe cause dor. Essa saudade e a dor vai continuar por um tempo, mas a pessoa começa a dar continuidade na sua vida. É importante ressaltar que as fases nem sempre elas acontecem nessa sequência bonitinha. Por vezes a pessoa vivencia todas elas ao mesmo tempo misturado. Outras vezes ela sai da negociação e passa para a depressão e assim sucessivamente. Não existe uma fórmula para lidar com as fases do luto. Cada pessoa é única e experiencia as situações de forma particular. Também não existe um tempo determinado para o luto. E não raro nós escutamos falas do tipo: nossa, faz tanto tempo que fulano morreu e o esposo ou a esposa ainda não superou. Repito, não existe um tempo determinado para se encerrar um luto. Isso vai depender de cada pessoa e do modo como essa pessoa vivenciou essa perda, como ela encara e como é que ela aceita essa perda. Tem pessoas que levam meses, outras levam anos nesse processo. O fato é que o luto finaliza quando a pessoa é capaz de aceitar,
superar a perda e seguir em frente. Agora, é importante estar atentos porque em muitas pessoas o luto pode ser um gatilho que traga à tona a depressão. Daí a importância de ficar alerta para perceber na fase do luto se coisas do tipo a pessoa perde o interesse pela vida, já não se cuida mais, higiene pessoal foi deixado de lado, ela está desistindo de projetos que antes ela investia tanto, se ela está se isolando, excesso ou falta de sono. E se isso estiver acontecendo e já dura mais de 6 meses, é importante buscar ajuda, porque provavelmente essa pessoa está vivenciando a chamada depressão. Busque ajuda com um profissional da saúde. E o que é depressão, afinal? Segundo o CID-10, Código Internacional de Doenças, a depressão é uma doença psiquiátrica séria que tem como sintoma a profunda tristeza e o desânimo, tem também a oscilação de humor, a total perda de interesses e é de longa duração. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Os sintomas da depressão são rebaixamento de humor. A pessoa vai perdendo a alegria, a vitalidade. Pouca energia para realizar as atividades que antes ela fazia com tanto prazer. A pessoa parece que está sempre cansada, começa a fazer uma coisa, mas já não tem energia para ir até o fim. Perda de libido, perda de desejo, perda de graça pela vida. Alteração no sono ou no apetite, ou a pessoa come e dorme demais, ou experimenta a insônia e a falta de apetite, ou às vezes ela dorme demais e não come, ou vice-versa. Autoestima rebaixada, a pessoa não percebe a sua importância. Inseguranças, frequente sentimento de culpa ou de não ser digna de alguém ou de alguma coisa. Isolamento social. É comum a busca de um refúgio num quarto, sobretudo se for um quarto escuro. Dores no corpo, na cabeça, no físico. Dificuldade de concentração e de organização. As coisas vão ficando tudo fora de lugar. Na depressão leve, 2 ou 3 desses sintomas que eu acabei de falar, elas estão presentes. A pessoa sente e sofre com eles, mas elas não impedem a pessoa de realizar praticamente todas as suas atividades. E exatamente por isso, porque são leves, a maioria das pessoas nem percebe que estão com a depressão. Na depressão moderada, 4 ou mais dos sintomas que eu acabei de falar, elas estão presentes na vida da pessoa. Aqui a pessoa já experimenta muito mais a dificuldade de realizar suas tarefas, suas atividades. E por fim, na depressão grave, porém, sem os sintomas psicóticos associados, somente a depressão grave, a maioria dos sintomas que eu falei acima estão presentes e de forma marcante, provocando profunda angústia na pessoa, profunda tristeza. Aqui a perda da autoestima e do sentido de vida estão muito presentes. A ideação suicida está muito presente. As doenças psicossomáticas também se fazem presente. Como podemos ver, a depressão é bem diferente do luto. Vamos fazer um paralelo. Nós podemos dizer que no luto há uma perda concreta que gera uma tristeza. Na depressão, em geral, a pessoa não consegue dizer o que a deixa triste e angustiada. No luto, sentimentos dolorosos eles vêm como que em ondas e faz uma mistura entre a tristeza e as lembranças positivas que ela tem do falecido ou do objeto perdido. Já na depressão, a tristeza e a angústia cega a pessoa. Ela não vê a luz no fim do túnel. No luto, em geral, a autoestima ela é mantida. Na depressão, sobretudo se for a depressão maior, o sentimento de inutilidade e autoaversão elas estão muito presentes. O luto, em geral, ele é passageiro.
Já a depressão, ela é duradoura. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. Te convido a se inscrever aqui no canal Encontre o Seu Psicólogo, porque assim você poderá acompanhar os vídeos de todos os psicólogos que fazem parte desse belíssimo projeto. E caso você queira conhecer mais do meu trabalho, um pouquinho mais de mim, daquilo que eu realizo, os meus dados estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!